Amém. Muito obrigada, vamos sentar. Primeiro eu gostaria de agradecer, a vocês que vieram, apesar da chuva, por um desejo da caminhada, Quanto é difícil ser cristão. Eu acho que na verdade, a gente não sabe o que é ser cristão. Na verdade, eu acho que a gente confunde ser cristão com ir à missa domingo, com ter uma devoção a um santo, uma devoção a Nossa Senhora, fazer uma novena. Mas eu acho que de verdade, pensei muito nisso esses dias, por causa do Evangelho, das leituras desse domingo. De verdade mesmo, a consciência de que cada um de nós é um templo que Deus habita, ela nos escapa. Eu acho que de verdade, a gente não acredita que Deus vivo habita em nós. De verdade, creio. Nunca pensei sobre isso. A gente de verdade não pensa que pelo batismo a gente se tornou filho de Deus. Então, a gente leva uma vida onde a gente se destaca alguma coisa do pagão, mas é um pé, é como se a gente andasse com um pé em cada barco. A gente é um pouco ateu, um pouco do mundo, um pouco crê. Mas o quanto nos falta uma decisão real por Ele. Eu acho que na verdade é uma consciência que ser cristão não é um tipo de pessoa diferente, não é uma classe diferente, mas é aquela transformação que Deus faz em nós. A gente não fica normal, nunca mais. A partir do momento que você foi olhado por Ele, nunca mais. A partir do momento que Ele te olhou no olho, nunca mais. Você é a mesma pessoa. Mas o quanto nos falta essa consciência de que quando a gente foi batizado, a gente recebeu e passou a ser morada da Trindade. Que Deus habita em nós. Que Ele quis fazer também em nós morada. Aí a gente se perde por aí, como aquele pai que leva uma filha na feira e de repente a filha some e ele perde a filha na feira. Esse pai procura por essa filha procura anos pela filha e não a encontra, mas ele não desiste. E aí ele volta à feira, como foi no início, ele volta, e de repente ele vê a filha, em cima de um tablado, com os ciganos, com os saltimbancos, e o pai, o coração dele quase arrebenta, ele pula e fala: minha filha. Ela fala: eu? Não, o senhor não é o meu pai é aquele. Então eu fico pensando quanto que o nosso coração já foi saqueado. Quantos já nos roubaram de Deus? Quantos já nos levaram? E o Pai não desiste de nós. Em quantos caminhos Ele já foi nos buscar? Em quantos descaminhos Ele foi atrás de nós a insistir e a dizer: não, você é minha filha, não, você é meu filho. O quanto o nosso coração, a gente permite que ele seja saqueado, e a gente é levado por tanta ilusão, é tanta coisa que nos rouba de Deus, tanta ilusão, eu falo que é ilusão mesmo, O mundo nos enrola, e a gente se permite ser enrolado.
E a gente vai sendo roubado, esse coração saqueado, vendido, humilhado, trocado, acreditando que é amado, sendo trocado por amores que não pode chamar de amor. A gente troca o amor dele por qualquer 10 centavos, porque a gente desconhece um amor como esse. Então a luta de Deus conosco, porque Ele quer o melhor. Quando Deus libertou o povo, lá com Moisés, Ele chama Moisés lá no Monte Sinai. Moisés sobe ao monte e ele entrega os 10 mandamentos, que são orientações para a gente viver bem, com Ele, conosco mesmos, com os outros, né? Minha filha, não fica olhando para a casa do vizinho, não, cuida da sua, né? Fica olhando para o marido da vizinha, não fica olhando para a esposa do vizinho, aquelas coisas. Não mata uns aos outros, não rouba de ninguém, vive em paz uns com os outros. Moisés desceu do monte para entregar aquilo para o povo. O que Jesus fez? Jesus subiu ao monte e nos chamou para subir com Ele. Isso tudo tem uma representação. Moisés com Jesus, eles falam que Jesus é o novo Moisés, né? Moisés desceu para entregar a lei básica para o povo. Jesus nos chamou para subir, porque Jesus quer a nossa perfeição. Por isso que ele fala, não vim mudar a lei, eu vim dar a perfeição à lei. Por quê? Porque Deus quer a nossa perfeição. Deus quer pegar cada um de nós e fazer com que a gente descubra e tenha consciência daquilo que fomos chamados. É grande demais. E nós ainda não damos conta nem do leite. Nós estamos igual recém-nascido, que tem que dosar a quantidade de leite, senão engasga. Só que a barriguinha é tão cheinha que desmonta. É assim. A gente não dá conta da comida pesada. Por que tudo isso, né? Porque muitas vezes a palavra de Deus, que é para nos orientar, nos ensinar, ela passa ao largo de nós. E a gente não entende que essa palavra é feita para nós. Hoje. Então, quando a gente lê em Eclesiástico, você imagina quando ele fala assim, São Bernardo diz que se a gente guardar os mandamentos irão nos guardar. Em Eclesiástico 15, Deus fala assim, Ele coloca diante de cada um de nós a água e o fogo. Você estende a mão para onde você quiser. Você precisa pôr a mão na água para saber que ela é fria. Precisa colocar a mão no fogo para saber que queima? Não. Mas nós temos uma coisa que se chama liberdade. Só um Deus como esse poderia nos dar a liberdade, né? Que Ele diz aqui, mas para o que quiseres estenderás tua mão. Diante dos homens está a vida e a morte, e vai te ser dado o que você escolher. É tão simples e tão pesado, porque isso é para nós, hoje. Ele fala, tem uma coisa aqui que é impressionante. Deus vê tudo, mas Ele tinha uma frase que me faz pensar. A ninguém Ele deu licença para pecar. A ninguém. E eu fico pensando o quanto que a gente se importa pouco com isso. O quanto que o pecado não nos incomoda. O quanto que a gente não presta atenção que se isso de verdade, quando eu peco, eu expulso Deus da minha vida. Porque dentro de mim não pode habitar Deus e o pecado. Se eu faço a opção pelo pecado, eu estou dando as costas para Deus. E Ele vai embora. Por isso que a gente quebra a relação. Por isso que a gente precisa da confissão para voltar. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não presta atenção que a nossa vida espiritual, ela é real. Aqui a gente não vê, mas deve ter muito mais
o que deve ter a nível espiritual aqui, muito mais do que eu estou vendo vocês. Só que eu já não vejo. Né? A gente não tem ideia de quantos anjos devem estar por aqui, a presença do Senhor. A gente não vê, mas estão. Né? Então a gente realmente não se envolve com a nossa vida espiritual. A única certeza que a gente tem é que veio dele, caminhamos com ele e voltamos para ele, mas a gente não pensa nisso não. A morte é só para o desavisado, do vizinho ou qualquer outro, mas eu imagino. Então, se a gente preocupasse de verdade, entender o que é ser cristão, é ser um outro Cristo. Vocês imaginam a primeira vez que os apóstolos foram chamados de cristãos, é porque o povo olhava para eles e identificaram eles com Jesus. E hoje, quando olhar para nós, identifica a gente com o quê? Aonde que nós fazemos diferença? Eu penso nisso de verdade, assim, eu acho que ser cristão é um caminho muito difícil, que a gente não consegue nada se não for pela graça. Tudo nós precisamos da graça de Deus, porque o pecado, ele é uma delícia. Você acha que o pecado ia ser ruim? Se fosse ruim, estava fácil, já estava resolvido, ninguém queria. Mas o pecado, ele é encantador e sedutor, ele é doce no início para amargar depois. Mas no início ele é docinho para te chamar. Depois, ele amarga como um fel. Mas a opção é, nossa, todo mundo já escutou tudo que você escutou, que eu escutei. Mas a decisão de mudança é quem? É nossa. Nós temos que começar a levar a nossa vida de cristão a sério. E de fazer as coisas por causa dele, por ele. Porque eu sou cristã. Eu quero que de verdade a minha vida seja transformada. De verdade, nós temos que fazer um caminho para sermos santos. A nossa tristeza, deveríamos chorar de não sermos santos. Santo no sentido de viver exclusivamente a vontade do meu Pai. Eu sou dele, eu pertenço a ele. Eu era uma menina largada no mundo, que ele foi lá, buscou, criou, educou, me colocou igual o filho de rei, me deu tudo que um filho de rei tem, me colocou em casa, adotou, deu tudo, inclusive herança, desde que eu permanecesse, não fosse embora. Mas a gente cresce e fala com ele, então tchau, não preciso mais, agora eu já sei andar sozinho. E isso a gente vê repetir na vida de quem é adotado, muitos assim. Claro que tem modelos maravilhosos, mas tem outros que não reconhecem aquilo que foi feito. Não estou falando nenhuma coisa inédita. Na minha família nós temos 2 casos. Então, é interessante ver como é que é o comportamento humano. E aí quando Jesus aqui em Mateus, né, ele fala, eu não vim para revogar a lei, aquilo que eu falei com vocês, mas para dar o perfeito cumprimento. A gente, para poder pecar, é tão interessante que tem 4 estágios. Então, por exemplo, Jesus falou que não matarás, mas ele falou, mas na verdade você já sabe que não pode matar, mas eu digo para vocês que vocês não podem ter raiva. Você acha que a gente não pode ter raiva? Não é isso que Jesus quis dizer. Porque ele sabe que a raiva é um sentimento humano, que tem hora que você vai querer matar mesmo. Ele sabe. Mas a coisa começa com a raiva. Mas para que isso vire pecado, ela tem que chegar a ser cumprida. Porque às vezes então, o namorado te traiu, o marido te traiu, alguém fez alguma coisa, aí você começa a elaborar aquilo dentro de você. E você quer vingar. Não é assim? Eu estou falando mentira. Fala, o que eu vou fazer de ódio? Também vai ver o que eu vou fazer com ele. Está certo isso? Não. Então a primeira coisa é que a tentação chega. Né? Assim como chega a raiva, porque quando você está irado com alguém, se você parar e pensar, a ira você mata. E eu já descobri que com a ira eu mato. Por isso que eu tenho que viver de joelho. Deus tem que domar, né? Que a ira te faz perder o raciocínio por completo. Então você não pode chegar até lá. Porque primeiro chega a sugestão, chega a tentação. Depois você começa a conversar com ela. Mas será? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Arquiteta, pensa, não é? A gente elabora o plano inteiro, né? E fica lá elaborando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então essa é a segunda parte que eu coloco, eu sempre discutindo com a tentação.
né? Isso, altos planos de vingança, não é assim? Aquela luta. Depois disso, se ela já chegou no segundo ponto, até aí não é pecado. O terceiro entra o combate, que depois que o pensamento alojou, é uma luta você tirar. Aí você fica naquela luta até expulsar, fala, nada, que bobagem, não vou perder tempo com isso. Mas se você não expulsa, você dá o consentimento. E quando você dá o consentimento, você aplica aquilo, aí gerou pecado. Então nós temos chance antes. Passa um cara lindo perto de você e fala, ó, gatinha. E que dia o marido nem me olhou, né? Nem elogiou, uma unha foi feita, um cabelo cortado. Aí você fala, bem, amanhã eu arrumo melhor, né? Vamos ver se eu vou receber um outro elogio. E assim vai. E assim vai. Começou ali. Mas quem sabe, é só uma vez. O que tem, né? É só uma vez. Olha que pecado pequenininho. Só uma vez. O que tem? Aí você elabora, pensa em tudo, na cena, né? A sedução toda, tem toda uma sedução montada, elaborada, pensada. Não, mas só uma vez, aí negocia, fala, não, como é que eu vou fazer escondido? Não vou. Negocia tudo, prepara tudo, combate, vou, não vou, é pecado, não é, como é que vai ser? O outro vai descobrir, não vai. É 500 planos. Comete o ato. Pecado. Se você tivesse abortado ali, não. Como é que nós podemos, quando Jesus fala, quando Deus Pai fala, ninguém eu autorizei pecar. As tentações vão chegar, até na hora da morte, viu? A tentação, ela tem um privilégio na nossa vida, qual é? Qual é? De tudo isso que eu estou falando, o que a tentação traz de bom para nós? Ela nos faz fazer opção por Deus, ela nos centra em Deus, porque você pode ceder, mas se você disser não, você centrou nele, você fez opção por ele. Como diz São Paulo, tudo eu posso, nem tudo eu devo. Faz isso, fulano? Não, por quê? Por causa de Jesus. Não vale. Não vale. Né? Por causa dele, isso é nada. Por tudo que ele me dá, isso aí, isso é muito pouco. Então essa é a coragem, né? Mas como é que nós podemos fazer? A tentação vai chegar todos os dias da nossa vida. Sempre vai ter alguém para te irritar, alguém que você quer matar. Né? Teu casamento é esse mesmo, né? Você quer matar a sogra, um dia o cunhado, outro dia a nora, sempre alguma coisa que te irrita, não é assim? Por isso que a gente tem que trabalhar uma coisa que chama inteligência emocional. E parar e pensar assim, o que me irritou? E trabalhar isso em nós, né? Por que eu fiquei irritado com isso? Porque senão isso pode te levar a pecar desnecessariamente. Porque a gente precisa se conhecer, né? A nossa vaidade, a necessidade de ter a última palavra em tudo. Quanta coisa isso gera. Então, para a gente não chegar no matar, Jesus falou, não faz isso não cultiva isso dentro de você. Como é que Jesus teve isso? Porque Jesus foi tentado pelo demônio. Como é que foi? Como é que ele fez para poder vencer tudo isso? O que vocês aprenderam quando vocês leram as tentações? Fala, nem lembro do assunto, Filó. Como é que você pergunta o que eu aprendi com isso? O demônio chegou para Jesus lá no deserto e tentou ele. Como é que Jesus fez? Primeiro que Jesus não aceitou negociar. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender, gente. Tem coisa que é inegociável. Sabe quando você está muito apertado, alguém te chama para sair? Como é que você fala? Hoje eu não posso. Acabou, encerrou o assunto. A gente tem que ser mais objetivo. Ficar, não, quem sabe, talvez hoje. Gente, só dessa vez. Rodou nessa hora. É não. Jesus disse não. Jesus, alguém coloca uma fofoca. Você fica louco para saber o que vai acontecer na vida do outro. Então, o que aconteceu? O que Jesus falou para Pedro? Em relação a João. Jesus falou assim, Pedro, o que eu vou fazer com o João não te interessa. Quanto a você, me segue. Então, cada vez que você tiver curiosidade com a vida do outro, vai nutrir isso? Fala, isso vai acrescentar o que para mim? Só problema. Então, pensa no estado que está a sua alma diante dele, caso ele te chame hoje.
Então a sua preocupação é você e ele. O que o outro está fazendo com a vida dele, com as opções dele, ele também escutou tudo que você sabe. Se ele está tomando um outro caminho, ele é livre, reza por ele. Vá diante do Santíssimo e fala com ele: Jesus, sabe fulano a quem tu amas? Está doente, ponto. Não fica sugerindo as coisas para Jesus, não. Você ouviu o que ele fez, Jesus? Você ouviu? Pois é, está traindo, ou está falando isso. O que você tem com isso? Nada. Mas você pode interceder por ele. E aí você confia no amor de Deus por ele e larga de assunto. Não fica assim: Jesus, o que você fez com ele? Não, larga para lá, você não tem nada com isso. Porque a gente é terrível. Terrível. A gente quer saber tudo que ele fez. Então não tem nada com isso. Presta atenção na sua vida e na sua alma. Que você vai ter que apresentá-la a ele. Está vendo? Quando a gente pensa nisso, um monte de coisa fica irrelevante diante do Senhor. Um monte de coisa. Porque a gente precisa prestar atenção na nossa caminhada espiritual. Na nossa pouca consciência que Deus habita em nós. E que se eu vou para o pecado, como é que eu vou arrastar o Espírito Santo para lá? Eu não posso, eu falo com os meninos no consultório. Se o que te propor, as pessoas não puderem saber, não pertence a Deus, não pertence ao bem. Se você não puder contar para o seu pai, para sua mãe, não presta. Porque aquilo que é claro, que é bom, todo mundo pode saber. Por que as coisas têm que ser escondidas? Isso é critério. Para ajudar os meninos, a gente está colado neles o dia inteiro, né? Assim somos nós. Nós temos que ter esse discernimento. E Jesus fez uma outra coisa. Então ele não deu espaço para negociação. E tudo ele respondeu com... Como é que ele bateu em cada tentação? Com a palavra de Deus. Então o que nós precisamos nos armar? Das frases que estão na palavra. Chega uma tentação, você fala: Senhor Jesus, Filho de Deus, Pai, tende piedade de mim, meu filho, pecador, sou um pó, me ajuda. É assim, a gente reconhece o risco e chama aquele que pode. São frases curtas que você chama a Deus para te ajudar. Me ajuda, Senhor, porque naquele momento você volta para Ele. Isso fortalece a sua fé, fortalece a sua caminhada. Então, quanto para nós é difícil levar a sério a nossa vida cristã. A gente nem, se eu perguntar aqui os 10 mandamentos, vocês vão se enrolar. O que foi mesmo, filho? Qual que é o primeiro mesmo? Qual que é o último mesmo, filho? Por que a gente não leva isso a sério como se isso não fosse para nós? A gente acha que isso é para o povo antigo. Lá da época de Moisés. Pois Jesus falou: Paz, é agora. Não vai, ele fala, é tão bonitinho quando ele fala que nenhuma vírgula não será omitido, um só i ou uma só vírgula, até que tudo seja realizado. Isso é para cada um de nós. Nós vamos ser avaliados nisso. Não é para ter medo, mas é para poder endireitar a vida, para abrir a consciência que a gente é dele, pertence a ele, tirar o excesso que não serve para nada. Fala: Jesus, vamos pôr a nossa vida em dia aqui, meu filho. Me ajuda, eu preciso da sua luz para ver o pecado. Porque quando é igual porco na lama, Senhor, está na sujeira, a gente não vê, está tudo igual. A gente acha que está tudo lindo, até que o Senhor coloca a luz e fala: Então me ajuda a ver a minha vida de verdade, me ajuda a estar sempre analisando como é que eu estou caminhando, a levar a sério cada vez que eu escuto isso aqui que o Senhor falou, porque eu quero o céu, a minha meta é o céu, mas se eu não prestar atenção, não irei, não dá para chegar. O caminho dele é estreito, mas é estreito que você tem hora que afina a cintura. Jesus, eu estava brincando lá no CTI, que eu fui levar uma criança para cirurgia, eu nem sei que dia, eu disse com uma criança que tinha que reoperar. E eu falei: a hora que nós entramos no elevador, berço aquecido, respirador, aquela confusão para descer com um menino de 3 quilos. Falei: não, mas aqui a gente tem que emagrecer na raça, porque a gente passa em cada pedaço, porque tem que salvar o menino, e entrar dentro do elevador, todo mundo junto, misericórdia. Falei, ainda brinquei com o povo, é igualzinho para entrar na casa do pai, né? Já a coisa é estreita. É estreito. Por quê? Porque eu tenho que ter uma coisa que se chama atenção. E isso se chama vigilância do coração. Se chama sobriedade.
Eu tenho que ter uma sobriedade espiritual. Eu tenho que ser vigilante com tudo que chega. Tudo que chega perto de mim eu tenho que estar atento. Isso me acrescenta, isso pertence ao meu Pai. Isso de verdade agrada a Ele ou não? Com isso eu vou ofendê-lo ou não? É isso que Ele espera de mim nesse momento, nessa situação? Então a gente tem que estar atento. E a hora que se vocês começarem a prestar mais atenção, que Deus está com cada um de nós vivo, porque não é uma ideia não, viu gente? É vivo. De vocês entenderem, entender essa dimensão de andar com Deus vivo. Cada coisa que você fizer, você corre o olho nele. Fala, o senhor está de acordo? É isso mesmo? O senhor quer isso mesmo? Ou eu estou no caminho errado? Me dá essa lucidez, me dá sobriedade, me dá vigilância, Senhor. Porque eu quero estar atento para que eu não permita que o pecado aconteça. Me ajuda a ter essa objetividade do Senhor, que eu corto a coisa no toco. Eu quero cortar o mal pela raiz. Eu quero que o mal não consiga ter espaço em mim. Somente pela graça. Mas se a gente não estiver atento, a gente não sabe nem reconhece a tentação. Mas está tudo certo. Se você não se reconhecer, não entender que você é sagrado, que Deus te busca, que Deus anda em tantos caminhos atrás de você, que Ele quer você perto dEle, porque o amor dEle por você é uma coisa alucinada. Aí você acha que você é qualquer um e pode viver de qualquer jeito? Os filhos de Deus não vivem de qualquer jeito. A nossa dignidade, ela é muito séria, que é a dignidade de filho do Altíssimo. Então somos reis, somos príncipes e princesas, somos filhos de um rei. E a nossa vida e toda a nossa atitude tem que mostrar a quem pertencemos. Então o nosso testemunho, ele tem um peso. Nós estamos no mundo, mas as pessoas têm que olhar para nós e reconhecer a quem pertencemos. Pela forma de vestir, pela forma de andar, pela forma de falar, pela forma de receber alguém, pela forma de ser acolhido por alguém, pela forma de estar com o outro. É assim que nós damos testemunho de Deus. Não podemos. O mundo está nos olhando, eu falei isso a semana passada. Nós não podemos nos esconder, o mundo espera alguma coisa de nós. Na hora que vocês vão falar em pecado, o mundo cai duro, porque ninguém acha que existe pecado, mas nenhum no mundo. E somos nós que temos que levar a nossa vida espiritual a sério. A ninguém Ele deu o direito de pecar. E eu não preciso pôr a mão na água quente para saber que aquilo queima. Mas a liberdade é nossa. Não vale a pena magoar e ofender o Senhor. A gente precisa andar com Ele. Ele já sofreu demais por nós. Nós somos frutos da redenção dEle. Nós precisamos de levar a nossa vida espiritual bem a sério. Porque isso que Ele disse domingo, isso é a moralidade cristã. Nós não podemos reagir como um pagão reage. Em nada. Nós temos que fazer a diferença, como ele falou aqui. Nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos aceitar nada daquilo que ele disse. Não podemos sair jurando. Quando eu vejo alguém falando assim, juro por Deus, eu falo, não jure. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Hein? Está escrito na palavra. O seu sim tem que ser sim. O seu não tem que ser não. Nós temos que treinar uma coisa que chama verdade, gente. Tanto que as pessoas mentem, é uma coisa impressionante. É uma coisa que me incomoda profundamente, a mentira. É assim, é ruim. A gente precisa aprender a falar a verdade. Começou lá em Adão. Adão, por que você comeu a maçã? Foi a Eva. Eva, por que você comeu a maçã? Foi a cobra. A gente continua assim. Fulano, por que você fez isso? Não, eu fiz isso por causa de quê? Deixa eu te explicar. Porque naquele momento, naquela situação, naquela chuva, a gente tem dificuldade de falar, eu errei. Por que eu não presto mesmo? Porque naquela hora eu queria era aquilo mesmo. Por que você fez isso? Porque eu achei que eu ia ficar importante nos seus olhos. Então, ao invés de eu falar nós, eu falo eu fiz, ó.
Já falei isso com vocês mais de uma vez. Se Deus fosse colocar feito por mim, todo mundo estava com um trem de pendurado na orelha. A gente faz um arranjo, quer que todo mundo saiba que foi eu que fiz. Para quê? Só tem um que tem que ver. É o Senhor, o resto é vã glória. É uma glória vã, é o povo que te aplaude. Quem tem que nos aplaudir é o Senhor. O mundo pode te aplaudir se Deus falar, rodou. Nada, o que nós somos, o que vale cada um de nós, é o que a gente vale diante dos olhos dele, e só. Resta ilusão. A gente tem ilusão porque está com uma roupa mais bacana, eu sou melhor do que o outro. Né? A Jaque está ali, minha irmã, tinha uma secretária tão engraçada, há tantos anos atrás, que uma época a Jaque deu uns casacos lindos para ela. Ela falou com a Jaque, também eu vou andar na rua, não vou cumprimentar ninguém, porque eu estou chique demais da conta. Vou cumprimentar mais ninguém, lá na minha rua ninguém, todo mundo é muito pobre, não vou cumprimentar ninguém na rua. Então você vê como é que tudo é tudo ilusão, mas é como o mundo nos avalia. Mas como é que Deus nos avalia? O critério é outro. Então hoje é para que a gente se preocupe de verdade. Hoje meu objetivo aqui era cutucar vocês para a consciência de que o que é ser cristão? Como é que eu levo a sério cada vez que eu escuto a palavra de Deus na missa? Como é que eu levo a sério quando o evangelho é lido? Será que eu peço ao Espírito Santo que permita que essa palavra caia no meu coração e gere vida em mim? Porque se isso não gerar vida em mim, não vou ser convertida. Eu tenho que escutar essa palavra e levar isso aqui a seríssimo. Seríssimo. Ver um homem bonito e falar, uau, Jesus, que espetáculo, faz parte da vida. Eu não posso continuar o sonho, né, gente? Só elogia a beleza, fala, arrasou, hein, rapaz? Só para por aí. Começa a pensar como é que vai ser, o que aconteceu depois, que aí comete adultério. Mas isso é uma atração que faz parte do humano. Vê uma mulher linda passar, todo mundo para e olha. A questão é a continuidade. Né? Esses dias um pai lá no consultório quase deixou o filho cair. Você está achando que eu estou de brincadeira? Tirei a menina, minha adolescente, da sala de espera. Vem para cá, minha filha, vem cá me ajudar. Porque a roupa não era razão de pecado mesmo. Lindíssima, maravilhosa, mas precisava de expor tudo, né? A gente pode se guardar. Porque o nosso corpo é templo que Deus habita. Mas quão longe de nós está essa consciência? Então é graça, precisamos de pedir ao Senhor Jesus, me dá graça, me ensina a ser cristã. Eu de verdade, eu quero ser formada. Eu quero de verdade morrer para que o Senhor cresça em mim. Eu de verdade, eu começo um período, depois eu começo a entender que existe eu e o Senhor em mim. Depois eu entendo que na verdade eu só quero o Senhor em mim. Mas isso é uma caminhada, é uma maturação. Existe uma pessoa que chegou no cume disso, que foi Maria. Né? Ela viveu, ela é o paraíso de Deus, né, gente? Maria é o que Deus espera que cada um de nós um dia consiga ser, né? Para isso a gente entra na escola dela para aprender com ela, porque se ela formou Jesus dentro dela, é ela que vai nos formar para Ele. Então a escola dela se chama consagração. Consagração a Jesus pelas mãos dela. Ela vai nos ensinar a ser um outro Cristo. Que é um processo. Qual é a maior luta que a gente tem que vencer? Contra nós mesmos. Essa é uma batalha que nós vamos passar a vida lutando. Então nós precisamos de muitas graças, precisamos dessa consciência, precisamos da consciência de parar e pensar aonde eu estou como cristã na minha caminhada. Qual o empenho que eu tenho feito? Quantas vezes de verdade eu tenho ido à missa para que eu encontre com o Senhor, para que o fogo dele possa me transformar? Eu não posso viver como uma água de chuchu rala. Eu tenho que ser transformada. Porque o milho só vai virar pipoca se for para o fogo. Então eu tenho que ter contato com Deus. Como é que eu vou ter contato com Ele? Pela palavra.
e pela Eucaristia. Eu preciso ser transformada. Eu falo com ele sempre: Jesus, o nosso tempo é curto, está acabando. Ajuda a não perder tempo. Porque vocês imaginam, se a gente não aprender a cortar o pecado, quando ele é só, quando te dão na verdade chega uma proposta, a palavra não é essa, mas é uma sugestão de pecado, quanta energia, quanto tempo a gente perde lutando contra o pecado. Se a gente aprendesse a cortar, reconhecê-lo e falar, não me interessa, a gente gastaria menos tempo e pouparia energia. A gente gasta energia à toa, sendo que a gente poderia vencer isso de uma forma mais simples, né? E assim ser tudo na nossa vida, tudo aquilo que não vai bem como cristão. Fala, Jesus, o senhor está de acordo com isso? Aprenda a conversar com ele com toda a liberdade do seu coração, de todas as situações que chegam na nossa vida. Ele é Deus, mas ele foi homem, e ele sabe de tudo. Jesus só não pecou porque ele cortava o pecado na raiz. Nós ficamos nessa moleza, né? Nesse jogo assim, que a gente não se posiciona. A gente precisa se posicionar. O que você é? Sou cristã, e por isso a minha vida é diferente do outro. Eu respeito a opção do outro, mas a minha não pode ser igual a dele, porque eu recebo o corpo, o sangue, a alma e a divindade de um Deus que habita em mim. Ele sim é a minha força, ele é a minha vida, ele é o meu amor. Então por isso eu tenho que estar voltada para ele. E não quero ofendê-lo, não quero magoar. A gente quer ofender quem a gente ama? Claro que não. Claro que não. Mas a gente é desatento à presença de Deus viva em nós. Então hoje é para a gente pensar, né? Pensar num Deus que quanto ele deve ter corrido para te buscar. Não hoje, um dia de chuva. Mas para você estar aqui hoje querendo caminhar, é porque um dia ele te buscou. Um dia ele foi atrás de você. Te seduziu, te encantou, te falou lá no seu ouvido que ele te amava. Não desperdice esse amor. Porque esse amor é o melhor amor que alguém pode ter na vida. Não é um amor que nunca te trai, nunca te cobra, ele te transforma. Ele entende o nosso limite, a nossa miséria, a nossa fraqueza. E se a gente pede ajuda, ele dá. Se a gente fala que não dá conta de caminhar, ele carrega. Então não vamos deixar o nosso coração ser saqueado. O Senhor veio um dia e o pessoal não tinha, lá em Belém não tiveram lugar para ele. Eu fico pensando, será que hoje, agora, nosso coração tem lugar para Deus? Será que de verdade a gente deseja que Deus habite em nós? Que Ele faça morada, que Ele possa participar de tudo que a gente vive, que não tenha nada para esconder do Senhor, que tudo seja dividido com Ele, tudo seja mostrado a Ele. E falo, de verdade eu quero ser a sua morada. De verdade eu falo com Jesus, eu quero ser sua Betânia. Foi aonde você descansou. Foi aonde você alimentou, foi aonde você deu gargalhada. Foi aonde você descansou, Senhor. Eu quero que meu coração possa ser Betânia para Ele. É assim. Mas para isso que Ele nos conceda a graça da vigilância do coração, da sobriedade do coração. Para que a hora que a gente sentir o faro do pecado, da sugestão que vai nos levar ao pecado, a gente já corte, que Ele nos dê a graça, de que como Ele a gente corte pela raiz e fala, não vou perder tempo com isso, porque isso não vai me levar a lugar nenhum, ao contrário, vai me tirar daquilo que é o mais sagrado que eu tenho na vida, daquilo que de verdade me faz ser sagrada, me faz ser rica, me faz ser especial, faz ter um brilho. É quem? É Jesus. Tira Jesus da nossa vida e vê o que sobra. Nada. Um pó. Mas põe Jesus em nós e aí a gente brilha, não é? Então vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora, né? Nossa Mãe Santíssima, né? Maria Santíssima, nossa Mãe, a quem nos foi entregue aos pés da cruz, né? Que Nossa Senhora se compadeça da nossa miséria, da nossa fraqueza, da nossa fragilidade diante do pecado, do tanto que o pecado Ele nos seduz. E que ela que não pecou, não conheceu o pecado na vida dela, que a gente como filho, que ela interceda por nós junto a Jesus, para que a gente também trave essa guerra contra o mal,
em nós, que tire de nós essa raiz que nos pende para o lado do mal, e que ela nos ajude em cada momento da nossa vida, entender que a ninguém Ele deu autoridade para pecar, e que em cada momento da nossa vida, cada minuto, a gente faça opção por aquilo que é eterno, que é Deus nosso Senhor. Que assim seja. Amém. Te convido a ficar de pé. Que nós não nos afastemos do Senhor, encontrando nele o nosso refúgio, a nossa força e tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu nem vou me estender aqui porque nós já passamos muito do tempo, mas que essas palavras sejam sementes e deem bons frutos nos nossos corações, que nós possamos abraçar a santidade como uma meta real no hoje, porque nós só temos o hoje. Te espero aqui na semana que vem. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos com Deus. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia